Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui agora para fazer a explicação dos conteúdos da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, referente ao segundo ano do ensino médio. A aula de hoje vai tratar sobre indicadores sociais, beleza? Então, aqui está o nosso tema. Meus alunos queridos, eu dou uma dica para vocês. Aquilo que eu for grifando, chamando a atenção na hora da explicação, é importante que vocês tomem nota, registrem no caderno, porque quem registra memoriza melhor, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar com os indicadores sociais. Primeiro, é preciso entender o que são eles, né? São valores numéricos, são dados estatísticos. São dados ou valores numéricos ou dados estatísticos que procuram representar numericamente os aspectos da vida de um povo. Então, a ideia é mensurar numericamente, estatisticamente, as condições, as características da vida de um povo. Por que eles são importantes? Porque eles podem retratar o estado ou condição social de uma nação. Através dos indicadores sociais, também é possível conhecer o nível de desenvolvimento social dos países. É possível, a partir disso, classificá-lo em desenvolvido, emergente ou subdesenvolvido. Existem vários tipos de indicadores sociais diferentes. Fica registrado que aqui nós iremos trabalhar com alguns, mas existem outros. Vamos começar então aqui com a taxa de analfabetismo. É a proporção, né, normalmente medida em porcentagem, de pessoas que não sabem ler e nem escrever. Nós temos um outro indicador que é super importante, que é o Produto Interno Bruto, PIB. É um indicador que vai apresentar a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma dada área, né? Essa soma de todos os bens e serviços é calculada para um determinado período, que pode ser um ano, um trimestre, um semestre, depende do objetivo. O Produto Nacional Bruto, aqui o PET não trouxe a melhor definição. O Produto Nacional Bruto vai ser a soma de todos os bens e serviços produzidos por um país, independente de ser dentro dele, diferente do Interno Bruto, né? O Produto Nacional Bruto contempla, por exemplo, a produção nacional feita em outras regiões geográficas para além do país. Então, é uma definição melhor do que essa que o PET traz. Os indicadores de saúde vão se referir à qualidade da saúde da população. Um indicador de saúde muito importante é a expectativa de vida, que mede, né, a média de anos de vida de uma população. Em relação à alimentação, existe um indicador que é a taxa média de ingestão de calorias. Se considera que uma pessoa necessita ingerir, em média, cerca de 2.500 calorias para que tenha uma alimentação mínima. É lógico que isso é uma média, né, gente? Depende muito do organismo da pessoa. Existem também indicadores que medem as condições médico-sanitárias, como, por exemplo, o acesso da população a esgoto, a água tratada, a pavimentação de ruas. Existem aqueles que medem a qualidade de vida e o acesso ao consumo, por exemplo, medem a quantidade de carros, computadores, televisores, celulares, acesso à internet. Aqui no Brasil, o órgão responsável por coletar esses dados é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esses dados são coletados pela PNAD, que é o Programa Nacional de Amostragem por Domicílio, que são entrevistas que o IBGE realiza com a população de 3 em 3 meses e também de 10 em 10 anos com o censo demográfico, ok?
Vamos aqui ao IDH, que é um importante índice. O IDH foi elaborado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU. Qual foi o objetivo da ONU em desenvolver o IDH? Naquele contexto, o objetivo era medir o grau econômico dos países e, principalmente, identificar como as pessoas estavam vivendo em diferentes partes do planeta. O IDH é um índice numérico que tem uma escala bem interessante. A escala dele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior a condição econômica do país. Quanto mais próximo de 1, melhor a condição econômica do país. Importante ressaltar que não existe no mundo nenhum país com escala 0 e nenhum com escala 1, ok? Existem próximos de 0 e próximos de 1, mas ninguém no 0 e ninguém exatamente no 1, ok? O cálculo do IDH considera 3 importantes indicadores: a educação, a saúde e a renda. Em educação, o que vai se considerar? A alfabetização e também o acesso ao conhecimento. Em relação à renda, o que se considera? O PIB, Produto Interno Bruto per capita, ou seja, dividido por pessoa. E em saúde, considera-se a expectativa de vida. Diante disso, o que a gente observa? Que existem países que têm IDH muito elevado, que são aqueles que estão entre 0,800 a 1. Existem aqueles que têm IDH elevado, que são aqueles que têm de 0 a 700 a 0,799. Aqueles que têm IDH médio, que vai de 0,555 a 0,699. E aqueles de IDH baixo, que são inferiores a 0,555. Os países de IDH mais elevados são a Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong. Os de piores IDHs são a República Centro-Africana, o Chad, Sudão do Sul e Burundi, todos no continente africano. Esse dado aqui do Brasil, 79ª posição, com IDH de 0,761, já a gente vai conferir se é isso mesmo, que eu vou acessar o site do IBGE com a atualização. Este é um mapa que representa o Índice de Desenvolvimento Humano. Foi acessado aqui, uma ilustração de 2019, então alguma coisinha pode mudar. Notem, portanto, que quanto mais clara a tonalidade representada, pior ou melhor, mais baixo, o índice de desenvolvimento humano. Então, a gente observa aqui que os índices mais baixos de desenvolvimento humano encontram-se aqui no continente africano e também no sul e sudeste da Ásia. Os melhores indicadores encontram-se aqui na Europa, sobretudo na Europa Ocidental, na América do Norte e aqui também na Austrália e Nova Zelândia. O IDH não é um índice perfeito, porque ele não mede a desigualdade social. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Com o IDH de 0,761, vocês podem notar que o Brasil está considerado aqui na escala de país com IDH elevado. Entretanto, se a gente olha para isso, isso pode mascarar a realidade brasileira, que é uma realidade de muita desigualdade social. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Isso significa que existem pessoas muito, muito, muito ricas e pessoas extremamente pobres. Em média, o 1% mais rico do Brasil tem uma renda que equivale a quase metade da renda das pessoas mais pobres. Então, imagine, 1% mais rico tem uma renda de 50% mais pobres. Então, é muita desigualdade, muita mesmo. Pensando nisso, pensando em corrigir essa desigualdade, foi desenvolvido um outro índice, o índice de Gini. O índice de Gini, ou coeficiente de Gini, é utilizado exatamente para isso, para medir a desigualdade social de uma determinada região.
né? Vou até grifar aqui para vocês que isso é bem importante. Ele foi desenvolvido, como eu disse, para superar essas limitações do IDH, ou mesmo do PIB per capita, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, olha, se você considera o PIB per capita, o que seria o PIB per capita? Você pega a soma de toda a riqueza produzida dentro de um país e divide pela quantidade de habitantes. Quando você faz essa divisão, em teoria, fica parecendo que todo mundo recebe a mesma fatia do PIB, recebe a mesma fatia da riqueza. Então, o PIB per capita acaba mascarando uma realidade. Por isso que o índice de Gini é importante, porque ele vai medir a desigualdade. Ele foi desenvolvido por um matemático italiano, por isso que ele recebe esse nome, porque é o sobrenome do matemático, o Conrado Gini. Ele criou esse cálculo em 1912. A ideia era mensurar como que um país ou um local pode ser igualitário ou desigual, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Como que funciona? Ele também tem uma escala de 0 a 1. Então, olha, o 0 seria a condição ideal, sem desigualdade, e a 1 seria a condição errada, né? Vamos dizer assim, com uma desigualdade máxima. Como que o índice de Gini pode ser representado graficamente? Ele pode ser representado graficamente pela curva de Lorenz. A curva de Lorenz procura mostrar, então, a concentração de renda. Então, olha, quanto mais parecido com uma reta, melhor seria a condição de igualdade. Quanto mais distorcida, mais você tem uma área de concentração, que é concentração da renda, né, que seria essa curva de Lorenz, ok? Agora, eu vou acessar o site do IBGE, peço que vocês acompanhem comigo, para a gente conhecer um pouco de alguns indicadores sociais do nosso país, tá bom? Não sai daí, não. Pessoal, então vou mostrar para vocês aqui como vocês podem fazer essa consulta aos indicadores sociais, econômicos de vários países. Basta acessar esse site aqui, países.ibge.gov.br. Você vai ser direcionado para esta tela aqui, clique em Comece a usar. Então vamos lá, vamos começar com o nosso país, Brasil. Aqui você vai ter informações gerais, se quiser saber mais, você clica em mais sobre o país. É aí que abre a tela sobre os indicadores. Nós temos aqui o indicador de economia, onde a gente pode ver os gastos públicos com educação, com saúde, a gente pode ver o PIB per capita, por exemplo, que é 8.921 dólares. Percebe como esse PIB per capita ele mascara a realidade? É como se cada brasileiro recebesse o equivalente a 8.921 dólares. E não é isso que acontece, né? Os nossos indicadores sociais, o IDH do Brasil é realmente esse, 0,761. Nós temos aqui outros indicadores, como a esperança de vida, 75,7 anos, a proporção da população com acesso à água potável, tá vendo? 98,19. Temos também outros dados, como por exemplo, rede, acesso, assinaturas de telefonia celular, 98,84 a cada 100 mil habitantes. Temos telefonia fixa e também acesso à internet, né? 67,47 a cada 100 habitantes. Tem também o consumo calórico, tá vendo? O consumo calórico no Brasil está até bem alto, né? 3.203 calorias por dia. É um consumo até alto. Vamos fazer a comparação com países. Dá para fazer essa comparação? Dá. Você vai aqui em comparar países. Então, o que a gente quer comparar? Indicadores sociais. Vamos pegar aqui, ó, IDH. Então, a gente quer comparar o IDH. Eu quero comparar o do Brasil. Vamos ver com quem? Com Estados Unidos da América. Beleza? Quero comparar com... o Brasil já tá. E quero comparar com a Noruega, que é o melhor IDH do mundo. E quero comparar com o Haiti. Aí você vai selecionando, tá bom?
Então, nós temos aqui, olha, essa linha em marrom é o da Noruega, né? Então, para 2018, o IDH 0,954, o dos Estados Unidos 0,920, o do Brasil 0,761 e do Haiti 0,503. Então, aqui nós temos um gráfico que representa o IDH desses 4 países. Vamos pegar agora outro indicador. Vamos pegar agora o indicador saúde. Vamos ver aqui o consumo calórico. Então, olha, Estados Unidos está à frente de todo mundo no consumo calórico. Isso é um problema, porque os Estados Unidos têm uma população obesa muito grande, né? Então, olha aqui, 3.778 quilocalorias por dia. Em segundo lugar fica a Noruega, em terceiro o Brasil, e a ingestão média de calorias do Haiti está abaixo do adequado, que é uma média de 2.500 quilocalorias. O do Haiti fica aí em média 2.133 quilocalorias por dia. E a gente começa a entender por que é um país subdesenvolvido. A gente pode pegar outros indicadores, como por exemplo, o acesso à água potável. Então a gente observa que os Estados Unidos têm 99,7%, a Noruega 100%, o Brasil 98,19% e no Haiti apenas 65,47% da população tem acesso à água potável. Ok? Então fica aqui o convite para que vocês acessem esse site e conheçam informações sobre outros países. Amanhã aqui no canal tem aula de correção da semana 2. Fica ligado!